Olá, você está no canal Alimentando a Alma e eu sou o seu irmão em Cristo, Raimundo Oliveira. O nosso assunto hoje é Jesus Cristo, que significa o ungido, o Salvador do mundo. O primeiro século da era cristã não passou sem o derramamento de muito sangue dos santos. Jesus Cristo, o líder de todos os cristãos, não foi poupado, sendo por isso que é justo que seus membros andem no mesmo caminho. É um fato que João Batista morreu antes de Cristo, mas foi depois da morte de Cristo que o fogo da perseguição ficou extremamente violento, consumindo quase todos os seus amados apóstolos e amigos. Estamos cedendo a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primeiro lugar entre os mártires da nova aliança. Não em termos cronológicos, pois João Batista morreu primeiro, mas em termos de merecimento, pois ele é o cabeça de todos os santos mártires. É através dele que todos recebem a salvação. Somente através de Jesus Cristo de Nazaré, ungido, o Salvador do mundo. Aproximadamente 3.970 anos depois da criação do mundo, no 42º ano do reinado de Augusto, o segundo imperador romano, tempo em que no mundo todo havia paz, Jesus Cristo nasceu de uma virgem, a saber, Maria, no povoado de Belém. Ele é o unigênito Filho eterno de Deus, o Verbo através do qual tudo foi criado. A sua entrada no mundo, bem como a sua vida e morte, foram carregadas de miséria, problemas e aflições. Podemos muito bem afirmar que nasceu e foi criado na sombra da cruz. Ele andou na sombra da cruz e finalmente morreu na cruz. Quanto a seu nascimento, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu em grande pobreza, pois não nasceu em sua cidade materna, Nazaré, mas numa viagem a Belém. Foi por isso que não se encontrou um lugar preparado para recebê-lo. Não havia lugar na hospedaria, sendo preciso nascer num estábulo. Maria o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura. Sua infância não foi fácil. Com menos de 2 anos de idade, Herodes resolveu matá-lo de qualquer jeito. Foi preciso que seu padrasto José e sua mãe Maria fugissem para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Durante esse tempo foram mortos, em seu lugar, em Belém e suas redondezas, todas as crianças com menos de 2 anos de idade, sempre com a esperança de que uma delas fosse Jesus Cristo. Houve grande lamentação naquela região, e o profeta Jeremias já havia profetizado isso em Jeremias capítulo 31 e versículo 15. Há muito tempo atrás, Jeremias profetizou: ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora a seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existem. Ou seja, se cumpriu as profecias do livro do profeta Jeremias. Quanto à sua vida entre os homens, ele foi encarado como um entusiasta vagante, pelo fato de não possuir casa própria. Ele mesmo falou isso, em Lucas capítulo 9, versículo 58. As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Enquanto isso, o povo o acusava de ser amigo dos publicanos e pecadores, de ser comilão e bebedor de vinho, e que ele tinha demônio. O fim da sua vida era dos mais lamentáveis. Foi nesse dia que, figurativamente, todas as fontes do grande abismo romperam, levando-o consigo, e os dilúvios do sofrimento se derramaram sobre ele, tragando-o. Primeiramente, ele foi traído por seu discípulo, a saber, Judas, sendo vendido para os sacerdotes e fariseus por 30 peças de prata.
Ele foi entregue às autoridades, rispidamente interrogado e mandado no nome do Deus vivo, que declarasse ser o Cristo, o Filho de Deus. Foi só confessar que isso era verdade e eles começaram a clamar: ele é réu de morte. Então cuspiram em seu rosto e bateram nele. Outros cobriam o seu rosto e mandavam: profetiza-nos, ó Cristo. Quem foi que te bateu? E isto continuou até de madrugada, quando Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, o juiz, para receber a sentença de morte. Pilatos perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Pilatos respondeu: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Pois compreendia que Jesus fora preso por questão de inveja. Eles disseram: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo ser o Cristo, o rei. Disseram também: nós temos uma lei e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos levou Jesus para o pretório novamente e fez-lhe mais perguntas. Não achando crime algum nele, procurou um meio de soltá-lo. Numa tentativa de comover os judeus, que tanto queriam sua morte, mandou, contra a própria consciência, açoitar a Jesus. Mandou bater em Jesus para acalmar os ânimos dos judeus que tanto queriam ver a morte de Cristo. Permitiu que o colocassem nele uma coroa de espinhos, que zombassem dele e o maltratassem, e o esbofeteassem. Disse à multidão: eis o homem. Mas de nada adiantou. Clamavam cada vez mais: crucifica-o, crucifica-o. Se soltares a Jesus, não és amigo de César. Finalmente, quando Pilatos viu que os judeus não iriam mudar de ideia, e ainda com o medo de que o acusassem perante César, em torno das 8 horas, segundo os nossos cálculos, ele voltou ao pretório, onde entregou Jesus à morte. Novamente os soldados começaram a zombar de Jesus. Colocaram nele a cruz para que a levasse ao Monte Calvário. Chegados ao monte, tiraram suas vestes e o cravaram na cruz, erguendo-o entre as cruzes de 2 malfeitores que também foram crucificados. Segundo os nossos cálculos, isto aconteceu por volta das 9 horas da manhã. Deram-lhe para beber vinagre misturado com fel e repartiram suas vestes. Enquanto isso, zombavam dele constantemente, até, de repente, tudo ficar escuro. Estas trevas continuaram durante mais ou menos 3 horas. Aí o Senhor clamou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Com isto, Jesus inclinou a cabeça e morreu, depois de 6 horas de sofrimento intenso na cruz, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde da sexta-feira. A terra começou a tremer, grandes rochas se despedaçaram, as sepulturas se abriram, o véu do templo rasgou-se e muitos milagres foram vistos, provando que aquele que acabara de morrer não era um homem comum, mas sim o Filho do Deus vivo. Este foi o fim, não de um mártir, mas do cabeça de todos os santos mártires, através do qual todos eles encontram a salvação. Ou melhor, encontraram a salvação, pois morreram fazendo a vontade de Deus. Este é um curto resumo da história de Jesus Cristo de Nazaré, o mártir. Você está no canal Alimentando a Alma e eu sou o seu irmão em Cristo, Raimundo Oliveira. Você que me ouve e não é cristão, aceite-o como o único e suficiente Salvador da sua alma, pois Jesus Cristo é o ungido Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Em João capítulo 3 e versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, ou seja, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.